de que o coração do homem é cheio de concupiscências. Veja o que ele diz no verso 24: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração. A palavra concupiscência, ela significa simplesmente desejos. E pode ser um desejo bom ou um desejo ruim. Só que no Novo Testamento, essa palavra concupiscência, ela sempre é usada para significar desejos ruins, ou seja, o desejo de ter ou fazer alguma coisa errada. Uma concupiscência é uma paixão por alguma coisa proibida. É o anseio por alguma coisa que é contra a natureza de Deus. E aqui Paulo está dizendo que o coração do homem, ele abriga as concupiscências ou esses desejos. É assim o coração humano. O coração aqui se refere àquilo que nós somos por dentro. E de acordo com o que a Bíblia diz aqui, em outras passagens, nós estamos cheios dessas paixões e desses anseios e desejos por aquilo que não é lícito, por aquilo que é errado. Mas não foi sempre assim. Quando Deus criou a raça humana, Deus criou os nossos primeiros pais à sua imagem e semelhança, em santidade e inocência, embora com a possibilidade de pecarem. E eles usaram essa liberdade, se revoltaram contra Deus, desobedeceram à ordem de Deus, e como resultado eles se precipitaram, e também a toda a descendência que viria depois dele, primeiro no estado de condenação diante de Deus. Deus passou a condenação para Adão e Eva e, por extensão, a todos aqueles que nascem de Adão e Eva. Isso significa você e eu, já nascemos condenados debaixo da justa condenação de Deus, porque Adão e Eva eram nossos representantes. Então, ao serem condenados, nós também fomos condenados com eles. E segundo, precipitou a raça humana na corrupção. Nós herdamos aquela natureza corrompida do primeiro casal. Nós somos filhos de Adão e Eva, já nascemos inclinados ao mal, já nascemos com um coração abrigando desejos errados. E esses desejos se manifestam na mais inocente, entre aspas, criancinha. No bebezinho mais bonitinho, né, que a gente vê assim, cedinho ele vai botar as garrinhas de forinha e você vai ver de quem realmente ele é filho, né? Cedo você vai descobrir que ele é filho de Adão e Eva, como você também, e como serão os seus filhos também, não é? Então, o coração do homem está cheio de concupiscência. É assim que nós viemos a esse mundo. Nosso coração é inclinado ao mal. Há esses desejos que estão dentro de nós e que governam o que nós fazemos, as nossas escolhas, as nossas preferências, o caminho que nós queremos tomar. Essa é a razão pela qual o homem natural, no seu estado natural, ele rejeita a revelação que Deus fez de si mesmo. Deus se revela à nossa consciência, se revela na natureza, como sendo um Deus santo, um Deus justo, um Deus verdadeiro, todo-poderoso, que demanda a nossa obediência e a nossa submissão. Mas o nosso coração é cheio de concupiscência. Nós não queremos nos submeter a um Deus que vai nos condenar naquilo que nós gostamos. Eu não quero um Deus que vai ficar o tempo todo me dizendo: você não pode olhar para a mulher do seu próximo. Eu não quero um Deus que vai ficar o tempo todo dizendo: você tem que ser honesto, você tem que fazer as coisas tudo certinho. Eu não quero um Deus que vai ficar o tempo todo dizendo: você tem que perdoar os seus inimigos, você tem que amar sua sogra, você tem que gostar do seu vizinho. Ninguém quer um Deus desse. Então, a concupiscência do coração faz com que o homem rejeite o conhecimento de Deus desde o nascimento. Embora a glória de Deus brilhe ao nosso redor, na consciência e nas coisas criadas, o homem não quer saber de Deus. Os homens preferiram adorar a si mesmos, preferiram adorar outros homens, preferiram deuses feitos à sua imagem e semelhança. E o que é pior, não ficaram só no homem não, foram baixando, aves, quadrúpedes e répteis. Adoraram os seres irracionais também. Mudaram a glória de Deus. Então, essa concupiscência, essas trevas do coração, trazem não somente a rejeição de Deus, mas uma mudança, não é? Torceram o conhecimento de Deus. E, em vez de adorar a Deus, eles fizeram deuses para si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. A palavra mudar aqui, no verso 25, é diferente da palavra mudar no verso 23. Mudar no verso 23 significa mudar. Mas mudar no verso 25 é mais do que mudar, é travestir. Travestir significa você
mudar a natureza de uma coisa e reapresentá-la vestida de outra. Daí vem o termo que nós conhecemos como travesti. Um homem que se veste de mulher, ou uma mulher que se veste de homem, faz cirurgia, faz operação. O termo vem desse verbo, que significa você mudar a natureza de uma coisa e apresentá-la como sendo outra. É isso que esse verbo significa aqui. Os homens travestiram a verdade de Deus em mentira. A que Paulo está se revelando? Se referindo. Note que quando ele diz aqui em mentira, na língua original, quer dizer, e mudaram a glória de Deus na mentira, tem um artigo definido, a mentira. A que mentira Paulo está se referindo? A idolatria. Essa é que é a mentira. Os homens tomaram Deus e travestiram Deus, reapresentaram Deus numa forma falsa. E que forma falsa é essa? Ídolos, imagens de homens, imagens de animais, adoração do sol, da lua, da estrela, que a gente chama de fetichismo, né? Adorar árvore, adorar rio, adorar montanha. Ninguém quer um Deus como o Deus que se revela na consciência e na criação, porque nós teríamos que nos humilhar diante desse Deus e servi-lo. Na verdade, a escolha é entre você crer nesse Deus e se submeter a Ele, ou então você tomar o lugar dele e você mesmo declarar que você é Deus e aqueles que você diz que é Deus. Mas ou de um jeito ou de outro, o homem sempre estará ajoelhado diante do altar de algum Deus. Se não for do Deus verdadeiro, de um travesti desse Deus que ele mesmo inventou e ele criou. Deus então entrega o homem ao seu próprio coração. Verso 24. Por isso, aponta para o verso anterior, que os homens mudaram a glória do Deus incorruptível, por isso, porque eles fizeram isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, já expliquei isso, para desonrarem o seu corpo entre si. O que significa isso aqui? Que Deus entregou tais homens à imundícia. Entregar aqui significa abandonar o pecador ao poder do pecado em seu coração. A figura é mais ou menos essa. O coração está cheio de concupiscência, mas ninguém é tão ruim, ninguém é tão perverso, ninguém é tão imoral quanto poderia ser. Por quê? Porque Deus refreia. Como é que Deus refreia? Você nasceu num lar e desde cedo lhe ensinou princípios, lhe ensinou a verdade. Você nasceu num país onde a polícia reprime a violência. Você nasceu num país onde existe lei, existe autoridade, e você fica com medo de fazer determinadas coisas, porque você sabe que se você fizer, você vai preso, você vai pagar uma multa, você pode ser processado. Então, Deus, através das leis, dos governantes, da polícia, através do castigo, através da educação, através de bons exemplos, você teve bons exemplos na sua vida, de gente séria, de gente boa, que foi bem-sucedido, fazendo bem. Então, Deus usa estas coisas para reprimir a corrupção do seu coração. Está lá, seu coração é tão ruim quanto de um estuprador, de um traficante de drogas, o meu também. É cheio de concupiscência, mas por que eu não sou tão ruim quanto eles? Por que você não é tão ruim como eles? Porque Deus restringe o seu coração, Ele segura a corrupção do seu coração, Ele não deixa você ser tão corrupto quanto você pode ser. Por isso que o castigo de Deus para aqueles que o rejeitam é Deus tirar o pé do freio. É Deus simplesmente soltar o freio de mão. Abandonar aqui significa tirar as travas e deixar que o pecador vá até o fim no seu pecado. Significa permitir que o pecado vá até o fim, como um ato de julgamento. Deus faz isso não é porque Ele desistiu da humanidade, mas é um ato de julgamento. O castigo para o pecado é mais pecado ainda. Você me rejeita e quer seguir os seus caminhos segundo os seus deuses? Tudo bem, vá seguir no seu caminho. Mas eu estou anotando aqui. Tudo que você está fazendo, tá? Eu estou anotando. E a conta vai aumentando. E no dia do juízo, a conta que essas pessoas vão dar diante de Deus é muito maior do que se Deus tivesse refreado as paixões do seu coração. Quando Deus entrega a humanidade,
ou uma cultura, ou uma raça, ou uma pessoa. A imundícia, isso significa um ato judicial de Deus, um ato de condenação de Deus, é um ato de julgamento e de castigo de Deus contra aquele povo, contra aquela raça, contra aquele país, contra aquela cultura. Deus entrega ao seu próprio coração. Veja, particularmente, Paulo diz aqui que Deus entregou tais homens à imundícia. Imundícia é uma palavra grega que significa imoralidade sexual. Note que ela já existe no coração do homem. Agora Deus deixa que ela se manifeste no corpo. Já tinha antes, no coração, na concupiscência. Mas agora Deus diz, vá em frente. É porque uma das maneiras pelas quais Deus castiga é deixando de punir. Porque imagine, o pecador que se rejeita Deus, pratica a imoralidade, Deus castiga. O que é que ele vai fazer? Opa, não vou fazer mais. Quando Deus não castiga, ele faz uma vez, viu que não tem castigo, faz de novo. Vai fazer de novo, vai ficar fazendo de novo. Essa é a diferença do Filho de Deus. Quando o Filho de Deus faz, ele apanha. Porque Deus bate nos filhos dele, não bate nos filhos dos outros, né? Deus, o Filho dele castiga. Se você desobedecer, se você é filho de Deus, crente em Jesus Cristo, se você pular a cerca, Deus vai pular atrás de você também. Mas os que não são dele, ele vai deixar. E o pecador vai se afundando cada vez mais na imoralidade, nas trevas do coração, e nada acontece aqui. Aqui, estamos falando aqui. Mas o dia do juízo está chegando, em que Deus vai ajustar contas com ele. Está aumentando, acumulando a ira de Deus para o grande dia do juízo. É isso que significa que Deus entrega o homem à imundícia do seu próprio coração. Essa é a ira de Deus. Você lembra que nós lemos no verso 18? A ira de Deus se revela. E a gente olha ao redor e diz, mas como a ira de Deus está se revelando? A resposta é essa, Deus entregando a humanidade aos seus prazeres. Deus deixando de castigar. Deus deixando de reprimir. Deus tirando bons governantes. Deus tirando leis justas e boas. Deus tirando a autoridade policial. Deus deixa os criminosos, os violentos, os terroristas, os imorais, os pedófilos, eles estão indo em frente, estão crescendo no mundo. E Deus simplesmente está dizendo, mas não foi isso que vocês quiseram? Na hora que vocês me rejeitaram, o que vocês estavam pensando que ia acontecer? Eu olho para a sociedade ao redor, a nossa cultura ocidental, e eu vejo claramente o sinal da ira de Deus sobre nós. As leis estão sendo derrubadas. O poder policial, ninguém acredita mais. Os bons governantes, onde estão eles? A igreja calada. E a sociedade se dissolvendo moralmente, avança a imoralidade cada vez mais aberta, e ninguém faz nada. Ninguém consegue reagir. O que é isso senão o sinal da ira de Deus sobre a nossa civilização? Ela está caminhando para o fim. Ela está caminhando para o fim. E isso bem diante dos nossos olhos. Não se deixe enganar por aqueles que de alguma forma sugerem que a resposta para os nossos problemas está dentro do nosso coração. Que nós somos bonzinhos por natureza, que a nossa índole é boa. Essa não é a visão bíblica. A visão bíblica é que nós somos corrompidos desde a raiz dos cabelos. Não há nada bom em nós, não há um justo, não há nenhum sequer. As nossas justiças são como trapo de imundícia. Só não somos piores porque Deus refreia. Você só não é pior porque Deus lhe segura. Deus está puxando o freio de mão. Senão você seria tão perverso e imoral como qualquer outra pessoa que você às vezes critica e condena como sendo pior do que você. Mas o nosso coração é corrompido. Completamente corrompido, e você não tem poder sobre ele, você não consegue controlar isso. Se algum controle você tem, é porque Deus está suprimindo, Deus está segurando, Deus está puxando o freio de mão para que você não seja tão ruim quanto você poderia ser. Lembre disso, isso é verdade também do cristão. Quando nós cremos em Jesus, nós somos perdoados, justificados e aceitos por Deus, como que nascemos de novo, mas essa corrupção, ela permanece em nós até o último dia da nossa vida aqui nesse mundo. O cristão vai lutar contra isso todos os dias da sua vida. De vez em quando vem um irmão para conversar comigo, pastor, acho que eu não sou crente não.
Eu digo, já é um bom começo você fazer essa pergunta, porque tem gente que acha que é e depois da morte vai descobrir que nunca foi. Então é bom você perguntar aqui, logo, será que eu sou mesmo? Por que você está fazendo essa pergunta? Pastor, porque é uma luta muito grande, pastor. Todo dia eu estou brigando com o meu coração. Às vezes eu caio, eu não aguento. Quando eu faço alguma coisa errada, eu choro, eu lamento, eu fico desesperado, pastor. Será que eu sou crente mesmo? Mas para mim essa é a maior prova de que você é. Porque um pecador que está entregue ao seu próprio coração, ele não está nem aí se ele está ofendendo a Deus. Ele vai arrumar desculpas para o procedimento dele, para a imoralidade dele, a mentira dele, vai ficar se justificando. Mas o crente verdadeiro, ele não suporta a corrupção do coração dele. É uma luta constante. A nossa cultura, irmãos, está debaixo da ira de Deus. Eu sei que todos nós queremos pensar em Deus como sendo um Deus de amor. Ele é um Deus de amor. Vamos ver isso a partir do capítulo 3. Mas antes de chegar no amor de Deus, eu tenho que falar da ira dele. E os sinais da ira dele estão em todo lugar. Os freios estão sendo tirados. A impunidade é cada vez maior para quem pratica o mal. A culpa da nossa geração está sendo acumulada para o dia do juízo. Nós vemos isso entre os próprios evangélicos. Sinais de que Deus está tirando o freio. É só você olhar a roupa de algumas irmãs, a sensualidade, a provocação. Não vê mal nisso. E vai até dizer assim, o problema é o olhinho do irmão. Não. Também. Mas perder a vergonha, a verdade é essa. Perder a vergonha. Se veste mostrando tudo. E a gente pergunta, onde foi parar o pudor, a vergonha, a castidade? Está indo embora. Mesmo no meio do povo de Deus, está indo embora. Os homens também se vestem do mesmo jeito, não vou nem falar aqui para não fazer descrições. Os homens também. Vergonha foi embora. Parece que querem exibir mesmo, provocar mesmo. Os namorados, parece normal, no meio da juventude evangélica, namorar de ir para a cama com a namorada. Ter relações como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não é não. Isso é desonrar os corpos. Isso é sinal exatamente de que Deus está tirando os freios. Quando a igreja começa a achar que isso é normal. Quando a igreja para de falar, os pastores param de falar disso, com medo de perder membro. Os pastores param de denunciar esse tipo de coisa, com medo de receber crítica da igreja. É sinal de que Deus está tirando os profetas e está entregando mesmo aquela geração aos seus próprios desejos. Porque uma das coisas que ainda controla e segura é quando Deus levanta o profeta que mete o dedo no nariz e diz, está errado. E eu estou dizendo que está errado. E vem adultério. Flertar com a mulher dos outros. Pornografia. O pessoal consome como se fosse uma coisa natural. E parece que não se preocupa com isso. Isso corre solto no meio evangélico. Poucos há que levantam a voz e falam. Eu vejo esses sinais da ira de Deus ao nosso redor. Eu vejo sim. E peço que Deus tenha misericórdia, primeiro, da minha própria vida, que eu sou um pecador não diferente dos outros, e através de mim, de outras pessoas também. O que nós precisamos para nos livrar desse círculo férreo é de um poder extraordinário, que quebre as amarras, que abra os olhos, que nos liberte da escravidão de nós mesmos, que nos tire das trevas para a luz, e da escravidão para a liberdade dos filhos de Deus. E esse poder é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse poder não é humano. Ele não está em nós, não está em nenhuma instituição, em nenhuma pessoa. Mas Paulo se refere aqui no início dessa sessão, no capítulo 1, verso 16, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É preciso um poder para nos libertar disso, para mudar essa situação. E só o Evangelho de Cristo pode fazer isso. Nós não precisamos de remendo, nós precisamos de ressurreição. Não adianta você pensar, vou reformar minha vida. Você precisa nascer de novo, precisa ser liberto. E só o poder do Evangelho pode fazer isso. A você que já foi alcançado por esse poder, pense na realidade das pessoas ao seu redor, seus vizinhos, seus amigos, amigos da academia, amigos da escola, do seu ambiente de trabalho, eles estão debaixo da ira de Deus.
Você tem que vê-los dessa forma. É assim que você tem que enxergar a realidade ao seu redor. E você deve falar para eles, dizer para eles do poder de Deus, de Cristo, que pode libertá-los dessa situação, para onde eles caminham inexoravelmente, se não forem libertos pelo poder do Evangelho. São idólatras, estão debaixo da ira de Deus, escravos de suas paixões. Por isso, testemunhe, ore por eles, compartilhe o Evangelho. Não esqueça que os seus vizinhos estão debaixo da ira de Deus e caminham para a condenação.